Queridos, a paz do Senhor, o julgamento das nações. Você já estudou a respeito deste tema escatológico? Se sim, eu te convido aqui neste vídeo a aprimorar os seus conhecimentos. Se não, eu te convido aqui a conhecer este julgamento escatológico, o julgamento das nações, como por exemplo, quando vai acontecer o julgamento das nações, o que é o julgamento das nações e como vai acontecer o julgamento das nações. Quem será o juiz deste julgamento escatológico? Se já gostou da temática deste vídeo, deixe o seu like, ative o sininho, compartilhe este vídeo e vamos juntos aprender um pouco mais da inerrante e poderosa, infalível Palavra de Deus. Queridos, a princípio, existe cerca de 3 julgamentos escatológicos. O primeiro julgamento escatológico, dentro de uma perspectiva pré-tribulacionista e bíblica, é o julgamento do tribunal de Cristo, a qual está inserido na segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 10, e também em 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 12 a seguir. Este tribunal de Cristo, somente a igreja vai participar com o corpo glorificado. Então, o primeiro julgamento escatológico será o tribunal de Cristo, uma entrega de galardões. O segundo julgamento escatológico é exatamente a temática deste vídeo, o julgamento das nações, a qual está inserido em Mateus capítulo de número 25, verso de número 31 ao 46. O terceiro julgamento escatológico será o juízo final, o juízo do trono branco, a qual está inserido minuciosamente em Apocalipse capítulo 20, versículo de número 11, aonde será julgado todos os ímpios que morreram na prática do pecado, o diabo e os seus seguidores. O juiz destes 3 julgamentos escatológicos vai ser o próprio Jesus. Aonde está isso, pastor? Ora, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8, em Apocalipse capítulo de número 22 e versículo 12, nos traz uma clara evidência que Jesus será o juiz do primeiro julgamento escatológico, o tribunal de Cristo. Em Apocalipse capítulo 19 e em Mateus 25, também nos traz uma clara evidência que Jesus será o juiz do segundo julgamento escatológico, o julgamento das nações. E em João capítulo 5, versículo de número 22, Romanos capítulo de número 2, versículo de número 16, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11, também nos traz uma clara evidência que Jesus será o juiz do juízo final, o terceiro julgamento escatológico. Por isto, eu quero aqui falar a respeito do segundo julgamento escatológico, o julgamento das nações. Já estou com a minha Bíblia aberta, já estou aqui com meu roteiro de anotações e eu quero aqui trazer para você
ainda que de forma singela, mas para que gere edificação para a tua vida. Papel, caneta e vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Queridos, uma primeira pergunta surge no ar quando se fala a respeito do julgamento das nações, assim como tantos outros temas escatológicos. E a primeira pergunta é: quando vai acontecer o julgamento das nações? Antes de entrar aqui no texto base para falar a respeito do julgamento das nações, que é Mateus 25, do versículo 31 ao 46, eu quero aqui trazer alguns pontos escatológicos dentro deste tema, para que os irmãos possam entender melhor. E aí, só assim, posteriormente, eu irei entrar aí, propriamente dito, em Mateus 25, do versículo 31 ao 46. Então surge a pergunta: quando vai acontecer o julgamento das nações? Ora, o julgamento das nações vai acontecer no final da batalha do Armagedon. Esta batalha do Armagedon, nós sabemos que ocorrerá no final da grande tribulação, no final do período tribulacional, aonde os seguidores do anticristo e o próprio anticristo e o próprio falso profeta e o diabo vai cercar Israel no Oriente Médio, especificamente no Vale de Meguido. Então, o julgamento das nações vai acontecer na segunda fase da segunda vinda de Cristo em glória, entre a segunda fase da segunda vinda de Cristo e a entrada do milênio. Quando Cristo vir na sua segunda fase da segunda vinda, juntamente com todos os seus anjos e a igreja, o mesmo implantará o seu reino milenar. Mas antes, ele vai julgar as nações. E após o julgamento das nações, vai acontecer a ceia do Senhor. Então, só recapitulando, o julgamento das nações vai acontecer entre a segunda fase da segunda vinda de Cristo em glória e a entrada no reino milenial. E aí surge uma segunda pergunta: quem vai participar do julgamento das nações? Ora, dois grupos de pessoas vão participar do julgamento das nações. Esses dois grupos vão ser os réus que participarão do julgamento das nações. Pastor, quem são estes dois grupos que vai participar do julgamento das nações? O primeiro grupo é as nações gentílicas, que não morreram durante o período tribulacional. Os gentios que não morreram durante o período tribulacional e se aliaram ao governo do anticristo e se marcaram com a marca da besta e perseguiram o povo judeu e não ajudaram o povo judeu, estes gentios vivos participarão do julgamento das nações. Só que, dentre estes gentios que não morreram durante o período tribulacional e que se marcaram com a marca da besta e que adoraram a imagem do anticristo e que perseguiram o povo de Israel, vai estar outro grupo que vai participar do julgamento das nações. E este segundo grupo também são gentios
que não morreram durante a grande tribulação. Porém, há uma diferença. Este segundo grupo, que vai participar do julgamento das nações, são aqueles que se converteram durante o período tribulacional. Ainda assim, sendo gentios, eles se converteram durante o período tribulacional e não morreram durante a grande tribulação. Estes vão também participar do julgamento das nações. Só que aqui abre-se um parêntese. Pastor, como vai ocorrer esta salvação dos gentios, de alguns gentios que se converterem durante o período tribulacional? Ora, eles vão se converter primeiro por intermédio do Espírito Santo, que estará atuando, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo durante a grande tribulação. Pastor, o Espírito Santo não será tirado da terra? Não, meu querido. Seria um erro teológico eu dizer aqui que o Espírito Santo será tirado da terra durante o período tribulacional. Até porque o Espírito Santo, ele é uma pessoa, porém, em sua natureza, ele é Deus. E se ele é Deus, ele possui os atributos de Deus. E um dos atributos de Deus é a onipresença. Então, o Espírito Santo, ele é onipresente. Porém, a atuação do Espírito Santo no período tribulacional será de forma diferente. Ele vai atuar da mesma forma que ele atuava no período veterotestamentário. Ele atuava no período veterotestamentário sobre profetas, reis, sacerdotes e juízes. Ele atuava de forma pingada, de forma específica e salteada. Desta mesma forma, o Espírito Santo atuará na grande tribulação, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Os gentios que vão se converter durante a grande tribulação também vão se converter por intermédio da pregação dos 144 mil selados, que são 12 mil judeus de cada tribo de Israel, um remanescente que vai ser preservado durante o período tribulacional. E também por intermédio das duas testemunhas, dois servos de Deus, que vão descer e vão pregar por 1260 dias, a saber, 3 anos e meio. Então, os participantes do julgamento das nações são todos os gentios que não morreram durante a grande tribulação. E entre eles, um grupo que se aliaram ao governo do anticristo, se marcaram com a marca da besta. E outro grupo que se converteram durante a grande tribulação, ainda sendo gentio, e que não morreram, mas que não se aliaram ao governo do anticristo. E aqui eu quero deixar um adendo. Os judeus que estarão vivos, os remanescentes de Israel, estes judeus vivos, eles não vão participar do julgamento das nações. O nome já está dizendo, o julgamento das nações. Que nações? Nações gentílicas, vivas, que estiverem vivas no final do período tribulacional. Os judeus, eles não vão participar deste julgamento. E nem a igreja, porque a mesma virá com Cristo, descendo nos ares, com o corpo glorificado. E ela também não vai participar deste julgamento das nações. É claro, tanto os judeus vivos como Israel vai presenciar, contemplar o julgamento das nações, mas não vai ser julgada. Aí vem a terceira pergunta e o terceiro ponto escatológico.
Qual é, pastor, o propósito do julgamento das nações? Ora, o primeiro propósito do julgamento das nações é decidir qual dos gentios vivos vão entrar no milênio. Porque vai ter um grupo, vai estar as nações vivas, gentílicas, no final da grande tribulação. E no meio destas nações tem gentios que se converteram durante a grande tribulação. Então, o julgamento das nações, o primeiro propósito, é para decidir quem vai entrar no reinado milenar de Cristo. Quem dessas nações vivas, quem desses gentios vivos vão participar do milênio, do reinado milenar de Cristo. E o segundo propósito é castigar os gentios que não se converteram a Cristo, que perseguiram o povo judeu, que se aliaram ao governo do anticristo e se marcaram com a marca da besta. Estes vão ser castigados por intermédio da ceia do Senhor. Não confunda a ceia de Deus com as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro será para a igreja e também para judeus convertidos do período veterotestamentário. Então, o propósito do julgamento das nações são esses dois propósitos: é decidir quem dos gentios vivos vão entrar no milênio e julgar os gentios que não se converteram durante a grande tribulação e que não morreram. E aqui eu quero te convidar a ler comigo o texto base aonde Jesus falou a respeito do julgamento das nações. E eu quero aqui, versículo por versículo, trazer aqui uma clara interpretação a respeito do julgamento das nações. Mateus capítulo de número 25, versículo de número 31. Olha o que Jesus disse: e quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no seu trono de sua glória. Então, o que Jesus está dizendo aqui é que quando ele vier na segunda fase da sua segunda vinda, juntamente com o exército de anjo, e é claro, eu entendo que a igreja, ele vai sentar no trono da sua glória e vai julgar as nações. E o versículo 32 diz: e todas as nações serão reunidas diante dele. Diante de quem? Diante de Jesus. Quem são todas as nações? As nações gentílicas que ainda estarão vivas na batalha do Armagedon. Jesus vai reunir todas essas nações diante dele para ser julgadas por ele. E aí, o texto, o versículo de número 32, Jesus vai continuar dizendo: e apartará uns dos outros. Ou seja, essas nações gentílicas que estiverem vivas, Jesus vai dividir em dois grupos: aqueles que se aliaram ao governo do anticristo e aqueles que se converteram durante o período da grande tribulação e não morreram. Aí o texto vai continuar: e ele vai apartar ovelhas de bodes, como o pastor aparta, e apartará como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Quando Jesus falou aqui de bodes e ovelhas,
ele falou de maneira simbólica, figurativa. Só que aqui surge duas perguntas. A primeira pergunta é: pastor, quem são os bodes? Porque no versículo de número 33 diz assim, ó: e porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então, o que a Bíblia está dizendo, que quando Jesus vir na segunda fase da sua segunda vinda e realizar o julgamento das nações que ocorrerá no Oriente Médio, a Bíblia está dizendo que ele vai apartar os bodes das ovelhas. E os bodes vai ficar à sua esquerda e as ovelhas à sua direita. É claro que aqui os bodes e ovelhas é uma linguagem figurativa, uma linguagem metafórica. Então surge uma pergunta: quem são os bodes, pastor, que Jesus vai separar para a esquerda? E quem são as ovelhas que Jesus vai separar para a direita? Ora, os bodes que Jesus vai separar para a esquerda são todos os gentios vivos que não se converteram durante o período tribulacional e que se marcaram com a marca da besta e que se prostraram diante da sua imagem e que perseguiram o povo judeu durante a grande tribulação e que não ajudou o povo judeu com comida, com alimento, com água e com vestimenta. Este grupo Jesus chama de bodes, e eles serão separados pelo próprio Jesus para a esquerda, para ser condenado pelo próprio Jesus. E a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 19 que as aves do céu vai descer e vai comer os corpos deles. Aí vem a segunda pergunta: pastor, e quem são as ovelhas que Jesus vai separar para a direita? Ora, as ovelhas são os judeus, os gentios vivos que se converteram durante a grande tribulação, por intermédio do Espírito Santo, por intermédio dos 144 mil selados e por intermédio das duas testemunhas de Apocalipse, capítulo de número 11. Estes gentios vivos que se converteram durante a grande tribulação e ajudaram o povo judeu durante este período tribulacional, o povo judeu que não morreram, o remanescente, estes vão ser separados por Cristo para a direita. E estes não vão ser condenados, por ao contrário, eles vão entrar dentro do milênio e vai participar do reinado milenial de Cristo. O que eu quero frisar aqui é que um dos, não é o único motivo, mas um dos principais motivos para este grupo de gentios vivos, que são chamados de bodes e que vai ser separado para a esquerda, um dos principais motivos para ele ser condenado por Cristo e não entrar dentro do milênio é porque eles não ajudarão o povo judeu durante a grande tribulação. E o segundo principal motivo é porque se marcaram com a marca da besta, se aliaram com o governo do anticristo, perseguiu o povo judeu, né? E não fizeram caso de Deus. Por ao contrário, induzido aí pelo falso profeta e pelo anticristo e pela antiga serpente do dragão que é Satanás, blasfemaram contra o próprio Deus.
Mas um dos principais motivos é que eles não vão ajudar o povo judeu durante a grande tribulação. Eles não vão prestar auxílio. Pastor, aonde está isso? Versículo de número 41 ao 46, que diz assim, ó, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, quem? Os bodes, os gentios que não se converteram durante o período tribulacional e que se aliaram ao governo do anticristo. Então dirá a eles, apartai-vos de mim, malditos. Para onde? Para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Por quê? Porque tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, vocês não me visitaste. Estando nu, vocês não me vestiram. E estando enfermo na prisão, vocês não me visitaram e não levaram para mim alimento. Então, eles também lhe responderão. Quem? Os gentios, chamado de bodes. Senhor, quando te vimos com fome ou com sede? Quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então Jesus lhes responderá, dizendo, em verdade vos digo, que quanto a um destes pequeninos não fizestes, a mim também não fizeste. O que Jesus está dizendo é, durante o período tribulacional, vocês, além de vocês se aliarem ao governo do anticristo, além de vocês se marcar com a marca da besta, além de vocês adorar a imagem da besta, vocês não prestaram auxílio aos meus irmãos judeus, ao povo judeu, aos meus pequeninos, aos judeus que eu tanto amo, aos meus irmãos. Vocês não visitaram eles, vocês não prestaram socorro com vestes, com alimento, com água. Eles estavam enfermos, vocês não levaram remédio. Então, este é um dos motivos pela qual Jesus vai castigar os gentios que se aliaram ao governo do anticristo. Eles não prestarão aí socorro ao povo judeu. E um dos principais motivos pela qual Jesus vai salvar os judeus que se converteram na grande tribulação, os gentios, que se converteram durante a grande tribulação e não morreram, vai ser porque além de eles não se aliarem com o governo do anticristo, não se marcarem com a marca da besta, eles também prestaram socorro, prestaram auxílio ao povo de Israel. Estes entrarão dentro do milênio. Pastor, aonde está isso? Que eles vão prestar socorro, auxílio ao povo judeu, ao remanescente durante a grande tribulação. Está em Mateus capítulo 25, do versículo 34 ao 40, que diz assim, ó. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, quem? Os gentios que se converteram durante a grande tribulação. Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que reino? O reino milenial, o milênio de Cristo, que eu entendo que é literal, é 1000 anos. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Eu era estrangeiro e estava nu, e vestiste-me, adoeci e me visitaste. Estive na prisão
e vocês foram me ver. Então os justos, quem? Os gentios convertidos, responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou quando te vimos com sede e te demos de beber, ou quando te vimos estrangeiros e te hospedamos, ou te vestimos, e quando te vimos enfermo na prisão, fomos te visitar. Respondendo o rei, quem? Jesus, dirá: em verdade vos digo que quanto a um destes pequeninos, vocês, meus irmãos, vocês fizeram, a mim também me fizestes. Ou seja, Jesus está dizendo, Jesus vai dizer para eles: quando vocês estavam ajudando o povo judeu, o remanescente, com água, com alimento, prestando auxílio, prestando socorro, vocês estavam fazendo a mim. Vocês estavam prestando auxílio e socorro ao próprio Jesus, porque eles são os meus pequeninos, eles são os meus irmãos. Então, os gentios que não se converterem durante o período tribulacional e que ainda estiverem vivos, aliados aí ao governo do anticristo, estes vão ser condenados. Já os gentios que não se já este outro grupo gentil que não se aliou ao governo do anticristo e que prestou socorro para o povo judeu durante o período tribulacional, estes vão entrar para dentro do milênio com corpos naturais. Dois grupos de pessoas vão entrar para dentro do milênio com corpos naturais. O primeiro grupo são os judeus remanescentes, que ainda estiverem vivos. O segundo grupo são os gentios vivos que não se aliaram ao governo do anticristo e que se converteram durante o período tribulacional e que prestaram socorro, auxílio aos judeus vivos durante o período tribulacional. E o terceiro grupo que vai participar do milênio é a igreja, com o corpo glorificado. Tanto os judeus vivos quanto os gentios vivos que adentrarem para dentro do milênio, estes não poderão mais pecar. Eles vão ter que lutar para manter a santidade deles, porque se eles pecarem, eles vão ser mortos. Existe uma possibilidade de eles perderem a salvação se eles não lutarem para se manter salvo durante o milênio. Porém, a igreja com o corpo glorificado não terá mais capacidade de pecar. Pastor, por quê? Porque a igreja vai estar com o corpo glorificado durante o milênio. Nós iremos reger as nações com varas de ferro. E os gentios que foram condenados por perseguir o povo judeu, por não prestar auxílio ao povo judeu, por se aliar ao governo do anticristo, a carne deles, as aves do céu vai comer. Para você entender melhor, leia Apocalipse capítulo 19, versículo 11 e capítulo de número 20 do livro do Apocalipse. Um anjo vai descer e vai dizer às aves do céu para descer e comer as carnes dos poderosos, dos príncipes e dos reis da terra. E eu acredito aí que eles vão ressuscitar na segunda ressurreição de Apocalipse capítulo 20, versículo de número 6, e vão ser aí lançados diretamente no lago de fogo e enxofre. Então, meus queridos, basicamente é isto. Posteriormente, eu vou trazer aqui um vídeo trazendo um conteúdo minucioso a respeito do milênio, com detalhes significantes para aqueles que amam a escatologia bíblica. E também quero trazer aqui uma divisão no sermão escatológico de Jesus no Monte das Oliveiras, em Mateus
24. Querido, compartilhe este vídeo, deixe o seu like, ative o sininho, comenta aí neste vídeo, para que a plataforma do YouTube entenda que este conteúdo é relevante e possa aí compartilhar este conteúdo com demais pessoas. Que Deus abençoe a todos. Espero ter aí ampliado mais os seus conhecimentos através deste tema escatológico. Graça e paz.